lendo por etapa, tá? A primeira parte, né? E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar do grande amor de Deus por nós e como que tudo em nossa vida está trabalhando para que a vontade de Deus seja aperfeiçoada em nós. Amém? Então a gente vai falar do amor de Deus por nós e que tudo que acontece na nossa vida acontece porque Deus está aperfeiçoando a sua vontade na nossa vida. Amém? Deus vai aperfeiçoar isso hoje nessa palavra, na tua vida. E do versículo 18 ao 25, vamos ler então, primeiro 18 ao 25. Os sofrimentos presentes e a glória do porvir. Vamos falar sobre isso. Os sofrimentos do presente e a glória do porvir. Do 18 ao 24. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que somos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? O apóstolo Paulo, ele está falando aí, né, daquilo que é o sofrimento que nós vivemos nesse mundo, né, que nós passamos nesse mundo. E com certeza, irmãos, esse sofrimento do presente é difícil, não é fácil, né? A gente for parar aqui para conversar, cada um tem a sua luta, né? Cada um tem o seu problema. A gente vive assim, dias de alegrias e dias de tristeza. Não é diferente para a gente, né? Tem momentos que a gente vive momentos de felicidade, porque existe uma diferença entre felicidade e a alegria como um dos dons do Espírito, né? Como um dos frutos do Espírito. Felicidade é aquilo que você vai sentir e vai passar, né? E você ganhou um carro novo, oh, que felicidade, né? Você conquistou um emprego bom, oh, que felicidade, né? Você passou por uma faculdade. Mas e a alegria, que é essa alegria que vem do Senhor? Ela ainda dura no nosso coração, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Essa alegria como fruto do Espírito Santo de Deus, ela não passa, ela permanece. Mas mesmo tendo esse fruto do Espírito, através do Espírito Santo na nossa vida, através da nossa fé, porque é a nossa fé que nos faz perseverar, é a nossa fé que nos trouxe a salvação, é a nossa fé que nos move a perseverar, a continuar, a ficarmos firmes, até que o quê? Até que o versículo diz assim, no 18, diz assim, porque para mim tenho que, por certo, que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar ao quê? A glória a ser revelada a nós. Ou seja, mesmo que você tenha essa alegria que vem do Senhor, mesmo hoje estando abatido, mas como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo assim, nada daqui se compara à alegria da glória que está por vir. Amém? Do que nós vamos viver. Paulo, em sua caminhada cristã, ele sofreu muito mesmo. Outro dia meu filho estava até lendo essa passagem, nós vamos ler junto lá em 2 Coríntios, capítulo 11, que ele dá
Ele dá assim simplesmente um relato daquilo que é todo o sofrimento que ele tinha passado, que ele passou, todo o sofrimento que Paulo passou aqui. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 11. Do 23 ao 33. E não é pouco não, irmãos, é muito. Olha só. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Eu em trabalhos, muito mais em prisão, em açoite, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Aí ele começa a relatar. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, e além das coisas exteriores, há um que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade de Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela, nas muralhas abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Bastante coisa, né, irmãos? Mas ainda assim, ele fala, né, do sofrimento dele. Ele fala que não se compara à vida eterna, que não se compara ao que está por vir. Se a gente olha hoje o mundo, segunda-feira de manhã, eu cheguei na minha sala, e eu não tenho hábito não. Eu liguei a televisão, e a gente trabalha em hospital, e você sabe, né, e vocês têm alguém na família, como é difícil, né, um cadeirante, né? E eu vi a história de um rapaz que estava com a mãe dele, que era cadeirante, dentro do carro, e vieram roubar o carro dele. E ele só pediu para tirar ela do carro. E os bandidos, além de não ter deixado, puxaram ela do carro pelo cabelo, tiraram ela pelo cabelo do carro. E não contentando com aquela maldade que eles já tinham feito, eles ainda atiraram nela. Aí aquilo ali, quando eu vi essa história forte, né, irmãos? Eu falei, meu Deus, olha o que o ser humano se tornou nesse mundo. Olha essa maldade. Olha o coração desse filho, vendo a mãe dele sendo arrastada, uma cadeirante, sendo arrastada, já uma idosa pelo cabelo, sendo tirada da força só por causa de um carro, e depois ainda levando um tiro. E para completar, irmãos, ainda demorou a ser atendida no hospital, né? Para variar, né? E eu falei assim, ai, Jesus, que vontade de estar contigo, de que a sua igreja seja arrebatada. Irmãos, a gente vive momentos de felicidade aqui, mas quando o apóstolo Paulo diz que nada se compara à glória que nós vamos viver, é porque a sua alegria não vai ser mais passageira, é que você não vai viver mais com sofrimento, é que você não vai mais conviver com esses tipos de atrocidades.
Ou você se torna uma pessoa fria, que começa a escutar esse monte de coisa e não dá mais importância, ou então seu coração vai se enchendo dessas coisas do mundo e você começa a se tornar uma pessoa triste, deprimida, desesperada, não querendo mais sair para a rua, não querendo fazer nada. Ou você se agarra muito no Senhor. A melhor opção, querido, é a terceira. Porque tudo e qualquer coisa que você queira buscar nesse mundo de glória, não vai ser comparada à glória que está por vir. Aquilo que Jesus Cristo preparou, ou seja, nada se compara ao que está reservado para mim e para você. Com a volta de Jesus, nós seremos verdadeiramente livres. Eu já sou livre, irmãos, porque eu tenho Jesus Cristo. Você já é livre porque você tem Jesus Cristo. Mas como eu sou livre, pastora? Eu sou livre na minha escolha. Eu posso escolher o melhor caminho para mim. Quando Deus fala que você é livre, é porque você passou a ser livre na escolha. Você sabe, você tem como decidir. Não, esse caminho não é bom. Eu vou querer esse caminho. Mas mesmo assim, somente com a volta de Jesus Cristo é que nós vamos viver a nossa verdadeira liberdade. É que nós seremos verdadeiramente livres. E no versículo 19, fala assim, ó, vamos voltar lá em Romanos? Lá em Romanos, no versículo 19 e no versículo 20... A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós, irmãos, estamos aqui, nós estamos sujeitos à corrupção. Nós estamos sujeitos ao pecado. Deus nos deu aqui, ainda aqui, o direito de escolhermos ser livre. Ser livre do quê? Do pecado. Do pecado que traz o quê? A morte. E que tipo de morte o pecado traz? Só a física? A física também, mas traz a morte eterna. Mas nós ficaremos totalmente livres quando Jesus Cristo nos levar, quando estivermos na glória. E o apóstolo Paulo fala que você vai ser livre, porque desde que Adão pecou, a criação também sofreu. Adão, através de Adão, esse câncer que é o pecado, que destrói o homem, entrou na criação. Mas a raça humana, ela foi liberta desse câncer, dessa doença que se chama pecado, através do reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz, através do sangue de Jesus na cruz, porque lá em Gênesis diz que toda a criação, ela caiu em pecado. Quando Adão caiu, ela caiu em Gênesis 31. Mas Deus disse a Adão que a terra seria maldita por causa dele. Ou seja, quando a gente está em pecado, a maldição ela entra, porque a maldição ela entra através do pecado. A terra foi amaldiçoada através do pecado de Adão, mas através da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. Quando nós reconhecemos, nós fechamos essa porta na nossa vida, nós fechamos a porta do pecado da nossa vida e a maldição não tem mais poder sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que Jesus levou sobre si, na cruz, toda a nossa maldição. Amém? Então, essa maldição, ela foi quebrada. Por isso, o apóstolo Paulo diz que a criação, ela está sujeita à vaidade. Não pela sua vontade, mas pelo pecado. A vaidade do homem não faz ele reconhecer que ele é pecador e que ele precisa reconhecer o pecado. Quando você se torna livre do pecado? Quando você passa a reconhecer que você é um pecador e que esse pecado te domina e que esse pecado é a porta de maldição para a tua vida.
é aquilo que traz morte para a tua vida. Quando você reconhece esse pecado diante de Deus, quando você reconhece esse pecador, aí essa porta está fechada na tua vida. E ele fala que a esperança da criação é que ela também seja liberta da corrupção do pecado para ser livre como os filhos de Deus e os salvos. Esse cativeiro que a criação está é o pecado e traz sofrimento. E é como se ela gemesse sofrendo angústias até o momento, na esperança que nos finais do tempo ela pode ser livre. Aí o apóstolo Paulo, ele fala o que no versículo 22? Ele fala no versículo 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do Filho e a redenção do nosso corpo. Toda a criação, irmãos, pensa que não. Quando eu estava meditando nesse versículo, o apóstolo Paulo fala o quê? Que toda a geração, toda a humanidade, ela geme. A humanidade, ela geme, irmãos. Tem muita gente aí fora gemendo, sofrendo, angustiada, não aguentando mais o peso desse mundo, o sofrimento desse mundo, principalmente porque a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela está muito próxima. Você entende isso? Então, a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas a palavra de Deus diz que o quê? Que a graça do Senhor, ela também superabundou aonde? No pecado. Ou seja, com a multidão de pecado que esse mundo anda, irmãos, do jeito que esse mundo anda, é muita graça que tem que superabundar aqui, irmãos. E o apóstolo Paulo fala que até nós, os que somos a primícia do Espírito de Deus, aqueles que são escolhidos, também estão gemendo. Até nós também estamos gemendo. E foi com esse preço, foi com o preço de sangue que Jesus resgatou a minha vida e a tua vida. Foi por isso, irmãos, que ele te resgatou. Porque ele sabia que a geração, que a nossa geração, que toda essa geração não ia suportar o preço desse pecado. Eu fico imaginando esse mundo sem o sacrifício de Jesus Cristo. Eu fico imaginando esse mundo sem o Espírito Santo de Deus. Eu não quero nem imaginar, irmãos. Porque quando isso não acontecer mais, quando não existir mais isso, quando esse evangelho não tiver mais valor, eu já quero estar na glória. Eu já quero estar na glória. Porque, pensa bem, se hoje ainda existe o Espírito Santo de Deus que se manifesta nesse mundo, se hoje, por causa dos escolhidos, é que esse mundo ainda não foi destruído, se hoje o evangelho ainda não, se Jesus Cristo não voltou, é porque ainda tem gente que ainda não ouviu esse evangelho, porque todos vão ter que ouvir esse evangelho para que Jesus Cristo volte, não é verdade? Se ainda assim, com toda essa condição, com todo esse suporte, com todo esse aparato que Deus colocou à nossa disposição, está difícil, você já imaginou, você já refletiu quando não tiver mais nada? Você não vai querer estar aqui, vai? Você não vai querer estar aqui, vai? Eu não vou querer estar aqui. Não somente a criação sofre com o pecado, mas até nós, que somos os escolhidos. Somos os filhos de Deus, que somos a primícia de Deus, que somos aqueles que Jesus resgatou, que somos aqueles que reconhecemos o sacrifício do Senhor. E quando Deus olha lá, nós somos a oferta, nós somos a primícia, nós somos o melhor de Deus aqui nessa terra. Quando Ele olha lá, Ele olha para você, Ele olha para mim. E é por causa de mim e de você, da bondade e da misericórdia do Senhor, é que esse mundo ainda não foi consumido. A salvação para nós é uma esperança. Aí o apóstolo Paulo fala o que no versículo 24? Ele fala assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos
o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança que se vê não é esperança. A nossa é esperança, porque nós não vemos, mas nós esperamos. E a palavra de Deus diz o que é bem-aventurado aqueles que não viram, mas acreditaram. Não se tem esperança. Como é que eu vou ter esperança de algo que eu estou vendo? A esperança é daquilo que você não está vendo. Você pode até não estar vendo. Você pode até não estar sentindo. Você pode até não estar percebendo. Mas você acredita. Mas você confia. Porque você tem a fé. E essa fé move dentro de você uma esperança, que move dentro de você uma paciência e que não te faz desistir. Ai, está tão difícil. É porque a senhora não sabe como é difícil. Eu olhar e não ver. Eu olhar para o problema e não conseguir enxergar a solução para ele. Como é difícil, pastora. Eu olhar as circunstâncias e ver que eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou tendo paciência, eu estou tendo esperança, mas quando eu olho, eu não vejo. Eu nem consigo acreditar. Tem momentos que eu não consigo acreditar, mas a palavra de Deus diz o quê? Que eu não vivo do que vejo, mas eu vivo daquilo que eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. E eu tenho uma esperança. E essa esperança diz para você ter calma. Essa esperança diz para você ter paciência. Essa esperança diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Essa esperança diz que aquilo que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Essa esperança diz que por mais que no dia a dia, na televisão, no trabalho, no que você vê, você está sempre sendo contaminada e bombardeada com coisas negativas que te trazem desespero, que te deixam desanimado, que te deixam triste. Mas Jesus Cristo é a nossa esperança. E a glória desse mundo não se compara à glória que há de vir. A luta, o problema, a angústia, a tristeza, todos os momentos difíceis que você vive nessa vida, não se compara à esperança daquele que prometeu que um dia vai voltar. E do versículo, pastor, como eu vou conseguir sobreviver a isso? Como a senhora fala, parece ser tão fácil, mas está tudo tão difícil nesse mundo. A tristeza toma conta do coração ao ponto de você ficar deprimida, de você passar noites chorando, de você não ter ânimo, de você não ter disposição, de você não conseguir alcançar. Eu nem sei por que eu estou aqui hoje. Acho que eu nem sei. Eu vim, não foi eu que vim. Me trouxeram aqui. Não, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque o Espírito Santo de Deus quer falar para você que existe uma esperança. E essa esperança se chama Jesus Cristo. E ele diz para você ter paciência. Para você não desistir. Esperança não é aquilo que eu vejo. É aquilo que eu não vejo, mas eu espero. E tem um louvor do Renascer Praise que diz o quê? Que a espera não vai matar a minha esperança. E por mais difícil que esteja, você não vai desistir, sabe por quê? Porque tem um que te ajuda. Vamos ler então agora a partir do versículo 26. A intercessão do Espírito Santo. A intercessão do Espírito.
Diz assim, ó, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando ouvimos o Evangelho e cremos neles, somos selados com o Espírito Santo de Deus. Vamos ler lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Efésios 1. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos acompanha, sendo também o nosso consolador, como está lá em João 16, de 5 a 13. Ou seja, quando eu escuto a palavra, você está aqui hoje ouvindo o quê? A palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, essa palavra, mesmo eu só ouvindo, eu não estou vendo, eu estou ouvindo. Quando eu ouço essa palavra, e é através dessa palavra, eu consigo ter esperança, e eu passo a acreditar nesse evangelho da salvação através de Cristo Jesus, e eu me rendo a Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu recebo aquilo que é o Espírito Santo de Deus. Aí sabe o que acontece? Você nunca mais vai se sentir sozinha e desamparada, confusa, angustiada, sem saber o que fazer. Porque você, toda vez que estiver assim, você vai clamar. Você pode falar assim, Senhor, eu não sei nem o que falar hoje. A única coisa que eu consigo é chorar, chorar, chorar. Mas o seu choro é para o Espírito Santo de Deus, como gemidos. E esses gemidos, que a palavra de Deus diz que são gemidos inexprimíveis, vão ser transformados em oração. Porque o Espírito Santo de Deus sabe como você se sente e sabe como clamar por você. Por isso nós temos o Espírito Santo de Deus, o penhor da nossa salvação. Sabe o que é penhor? Já penhorou alguma joia? Já penhorou? Ela fica lá, né? No banco, como garantia. O Espírito Santo de Deus é a garantia que eu e você vamos vencer. Não desista, porque você tem o Espírito Santo de Deus que intercede por você. Clama por Ele. Ore. Quando você estiver orando, não pense que você está orando sozinha. Não pense que você está falando sozinha. Não pense que essa oração não está sendo ouvida. Porque com você está o Espírito Santo de Deus. E Ele é que vai interceder por você diante do Pai. Amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso? E como Ele nos acompanha na caminhada cristã, conhece nossas dificuldades e nossas fraquezas. Muitas vezes, quando passamos por lutas e tribulação, o Espírito Santo de Deus está com a gente. Vamos ver lá em Atos, capítulo 14, 22. Atos. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fortalece a nossa alma.
Ele nos exorta e Ele nos faz permanecer firme na fé. Então declara assim: Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, eu quero que nessa noite você me fortaleça na alma, no espírito, que você me dê fé, que me dê esperança e que me mantenha firme. Amém? Até a glória do Senhor se manifestar. Até a glória do Senhor se manifestar. A igreja, ela não pode esquecer. A gente está desde domingo falando do Espírito Santo de Deus. A aula de domingo foi uma aula fantástica sobre o Espírito Santo de Deus. No final da aula, pessoas vieram aqui na frente para buscar mais do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque o batismo com o Espírito Santo de Deus. Busque falar em língua, porque quanto mais você for cheio do Espírito Santo de Deus, mais forte você vai ser para enfrentar esse mundo. Do que você precisa? Do que você precisa? Do Espírito Santo de Deus. Você tem que ser cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter fome de quê? De ser cheia do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos ajuda nos sentimentos, quando nós estamos abatidos, quando nós não conseguimos orar, é Ele que está ali te ajudando. Quando você não está conseguindo força nem para caminhar, é Ele que está ali. Vai, meu filho, se levanta. Quando você está tão desanimado que você não consegue nem ler a palavra, abre sim, meu filho, nem que seja um versículo, que você vai ser alimentado. Vamos lá, meu filho. Quando você está quase desistindo de algo, e o Espírito Santo diz: não desiste não, meu filho, não desiste não, eu estou contigo. Vai lá. O Espírito Santo de Deus tem um papel fundamental na nossa vida. Amém? Amém? Pois o Espírito pede de maneira por nós, tendo a certeza que Deus nos atenderá. E quando Deus sonda o nosso coração, sabe qual é o pedido do Espírito, que pede ao nosso favor, pois sabe o que nós precisamos. Sabe por que você tem que viver juntinha, agarradinha? É o seu acessório espiritual que não pode andar sem ele. O celular vive na mão do povo hoje, né? Hã? O povo faz tudo, mas não larga o celular por nada. Você já viu? Hã? Né? Vou para o banheiro, celular. Vou para a cozinha, celular. Vou para o quarto, celular. Vou para o trabalho, celular. Celular. Tem hora que até o marido briga. Dá para tu largar um pouquinho? Dá para dar uma atençãozinha? Celular, celular, celular. Então eu vou falar para você: Espírito Santo de Deus no quarto, Espírito Santo de Deus na cozinha, Espírito Santo de Deus no banheiro, Espírito Santo de Deus no trabalho, Espírito Santo de Deus na escola, Espírito Santo de Deus no ônibus. Espírito Santo de Deus é um acessório que não pode faltar na tua vida. Nós precisamos buscar mais o Espírito Santo de Deus e nos enchermos dele. Eu vou pedir para Deus, para quando você olhar para o teu celular, você lembrar disso. Não precisa largar o teu celular, não. Eu não estou falando aqui que é para... Largue o celular. Não, você precisa do seu celular. Não tem problema. Não é pecado usar celular. Mas você vai olhar para ele e vai lembrar que também você precisa do Espírito Santo de Deus. E você precisa buscar. Amém? Versículo 28. Não vai dar não, mas vamos continuar. Versículo 28. Volta lá em Romanos. Romanos capítulo 8.
Versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Em Deus podemos ter a certeza que tudo acontece em nossa vida, coopera para o nosso bem, para que possamos crescer à imagem de Cristo. Quem acredita nisso aqui, nessa palavra? Quem acredita? Presta atenção. Então, aí eu vou fazer de uma forma diferente. Você acredita que essa luta que você está vivendo coopera para o teu bem? Hã? Você acredita que esse problema que você está vivendo coopera para o teu bem? Mas está aqui na palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... E que Deus tem um... Fala assim, Deus tem na minha vida um propósito. E essa leve e momentânea tribulação vai gerar um peso de glória na minha vida. E eu não estou passando por esse problema sozinho. O Espírito Santo geme por mim com gemidos inexprimíveis. Amém? Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. Você não está sozinho quando você está chorando lá na tua casa. Você não está sozinho quando você está de madrugada clamando. Você não está sozinho quando você está lendo a palavra. Você não está sozinho quando você está clamando. Quando você está louvando. Quando você está caminhando. Mesmo desesperada, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar, confusa. Você não está sozinho, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Fala, eu amo. Então tudo coopera para o teu bem. Amém? Oh, glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Deus trabalha em nossa vida para, como Jesus, o seu Filho primogênito, nós também possamos nos tornar filhos de Deus e cordeiro como Cristo foi. Amém? Existe um sacrifício, irmãos. Não é fácil. Ser cristão não é para qualquer um, não. Você sabia que muitos até querem, mas poucos são os escolhidos? Você é um escolhido. Muita gente quer, mas não consegue. Mas você é um escolhido. Você é um eleito. Você foi escolhido como propriedade exclusiva de Deus. Você foi separado. Mas existe um preço. O preço é não retroceder, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem, porque os que retrocedem, retrocedem para a perdição. Então você ficou firme. A luta veio, a provação veio, o problema veio, mas eu fiquei firme. Irmãos, e não tem coisa mais gostosa do que a vitória. Eu sei que a luta, ela dói como um parto, como a dor do parto. Mas depois que a sua vitória nasce, vem a alegria de você ver aquilo que um dia foi só esperança, aquilo que você não via, mas você acreditou e você pôde ver o seu milagre nascer. Amém? O seu milagre está nascendo. O seu milagre está chegando. O seu milagre vai ser vivo diante de você. O seu milagre vai ser um testemunho vivo do poder de Deus. E você vai abrir a tua boca e vai declarar o seu milagre. Muitos verão o poder de Deus na tua vida através do teu milagre. Amém? Você crê nisso? Mas mesmo passando por dificuldade e provação, isso estará cooperando para o meu crescimento espiritual. Está crescendo.
Há muito tempo, irmãos, na minha vida, eu passei a enxergar a luta não como um motivo para me sentir derrotada, não como um motivo para me sentir envergonhada perante as pessoas. Há muito tempo na minha vida, eu passei a enxergar a luta como uma oportunidade de crescer espiritualmente. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça espiritualmente. Amém? Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Não tenha medo de luta, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para isso, preciso me abrir. Você concorda comigo? Eu preciso falar para Deus: Deus, o que você quer me ensinar? Aonde eu preciso mudar? Qual a área da minha vida que eu tenho que melhorar? Porque se eu estou passando por isso, é porque o Senhor tem um propósito. Mudar é bom. Crescer é bom. Se desenvolver espiritualmente é melhor ainda. Porque depois que você viver e entender que luta te proporciona um crescimento espiritual, você vai sair daquela etapa mais forte para viver uma outra. O não de Deus é não. O que é o não de Deus? É não. O problema é que eu oro, aí eu oro. Aí você não sabe o que é pior. Se é o silêncio de Deus, se é eu não ter resposta nenhuma. Sabe quando você pede uma coisa para o teu pai não diz nem que sim, nem que não, ele simplesmente fica em silêncio? Aí aquilo te dá uma agonia, não te dá? Ou então o seu pai fala assim, não. Mas por que não? Por que não? Mas por que, pai? Não, por quê? Me diz, ele simplesmente fala, por que não? Aí, você ouviu não. Então tá. Então é não. Eu não consegui desse jeito, eu vou dar o meu jeito. Sabe qual é a dificuldade muitas vezes de você sair daquela situação? Ou você sair daquela luta? Que Deus já falou não e você ainda não entendeu. E você não obedeceu não. Porque não é para obedecer. Não é para você ouvir não, aí você vai lá e faz do teu jeito, porque você ouviu não. Ou então, porque você não ouviu nada, porque o silêncio de Deus que não te responde nada, aí você fala assim, então já que ele está em silêncio, eu vou dar meu jeito. Aí você vai fazer do teu jeito. Mas tanto o silêncio de Deus como o não de Deus é para te proteger. Entenda o silêncio de Deus. Se Deus ainda não te respondeu, é porque Ele tem um propósito. E se Deus te disse não, é porque Ele também tem um propósito. Não tente fazer as coisas do teu jeito. Você já tentou fazer do teu jeito? Vamos lá, vamos fazer uma pergunta aqui. Você já tentou fazer do teu jeito? Fala, já, pastor, já tentei. Já? Então eu vou fazer outra pergunta. Tentando fazer do teu jeito, já deu certo? Deu errado? Melhorou ou piorou? Não ser inteligente, né? Então vamos parar de fazer do nosso jeito, né? Deus falou não é não. A porta não se abriu porque Ele não quer que abra. A porta permanece fechada porque Ele quer que fique fechada. E você não está entendendo. Aí você pediu um sinal para Deus. Você pediu um sinal para Deus? E Deus fechou as portas para você. Aí você fala assim, não vou aceitar não. A porta não pode se fechar, tem que se abrir. E se Deus não quer que a porta se abra para te proteger de alguma coisa no seu futuro, que você acha que aquele ali é o melhor caminho para você,
Mas a palavra de Deus diz que tem caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é o quê? Deus sempre nos protege. Deus sempre quer o melhor para a gente. Deus sempre dá sinal. Só basta a gente entender. Só basta a gente querer entender. É difícil? É. Você não está conseguindo? Aquilo que você está tentando? Tá. Então sabe o que você faz? Descansa no Senhor. Não fica ansioso, não. No dia que você descansar no Senhor, no dia que você relaxar no Senhor, no dia que seu coração se acalmar, no dia que seu coração estiver em paz, você vai ver que as coisas vão fluir. Porque esse problema não pode dirigir a tua vida. Problema não pode dirigir a vida de crente. Quem dirige a vida de crente é o Espírito Santo de Deus. E o problema é que o problema está dirigindo e conduzindo a tua vida. É o problema que diz se você está bem ou se você está mal. Quem tem que te dizer se você está bem ou está mal? O que você precisa fazer na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele conduzir a tua vida. Amém? Complicou? Foi difícil de entender? Não é não. Porque eu não preciso entender. Eu só preciso crer. Eu não preciso querer. Eu só preciso obedecer. As coisas não têm que ser do meu jeito. As coisas têm que ser do jeito que Deus permitir que seja. Vou respirar fundo. Amém? Vou parar aqui. Porque eu ainda tenho do 31 ao 39. E semana que vem a gente continua. Amém? Vamos ficar de pé? Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, como nós somos cabeça dura. A palavra está aqui. O teu Espírito Santo está aqui. É tão difícil assim. É tão difícil assim. É tão difícil entender que Deus nos ama. E que tudo coopera para o meu bem. E que Deus tem o melhor para mim. É tão difícil entender que eu não me guio pelas pessoas, pelos que falam, pelo aquilo que dizem, pela minha própria vontade, pela minha personalidade, por aquilo que é o meu querer. Mas é tão difícil assim entender que deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Porque olha só, vamos pensar bem. Se Deus quisesse que as coisas fossem por nossa conta, Ele teria deixado o Espírito Santo de Deus? O problema é que muitas vezes a gente fala assim, Espírito Santo de Deus, fica aqui, tá? Pode deixar, ó, na moral, essa eu resolvo. Aí ele fica, sabe? Porque ele é bonzinho, ele fica lá. Tá bom. Eu só posso te ajudar se você quiser ajuda. Eu só posso clamar por você se você pedir. Eu só posso te ensinar se você me pedir. Eu só posso consolar se você me pedir. Eu só posso clamar por você se você quiser. Eu só posso te ajudar se você aceitar a minha ajuda. O que eu quero falar com você nessa noite, aceite a ajuda do Espírito Santo de Deus na tua vida. Conheça o Espírito Santo de Deus. Tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não é para você ter intimidade comigo e com o pastor, é para você ter intimidade com aquele que age na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você queira aquilo que age na nossa vida, e quem age na nossa vida é o Espírito Santo de Deus.
Você não precisa se sentir sozinha. Você não precisa se sentir abandonada. Você não precisa se sentir confusa. Você não precisa se sentir como se nada acontecesse na tua vida, porque parece que suas orações não estão sendo ouvidas. Ou porque parece que o inimigo é mais forte do que aquele que age na tua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Pare de se sentir assim. Deixa Deus agir na tua vida. Vamos clamar? Vamos fazer um clamor pelo Espírito Santo de Deus? Hoje é a noite de nós fazermos um clamor pelo Espírito Santo de Deus. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo de Deus, vem encher a minha vida. Que essa palavra encha o meu coração. Que essa palavra entre, abra meu entendimento. Que eu reconheça em que área da minha vida eu preciso mudar. Aonde eu preciso abrir para que haja mudança na minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quem quer entregar a sua vida, quem entendeu essa palavra e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, quem quer, levanta a mão, vem aqui na frente, porque eu vou orar por você. Eu vou clamar por você. Você vai fazer esse sinal com a tua mão e você vai falar: eu entendi, eu quero, eu aceito, eu não quero mais me sentir sozinho, eu quero esse Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vem quando você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Vem aqui na frente, declara diante dos homens que a sua vida pertence a Jesus Cristo. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, a entregar a tua vida. Se eu estou falando isso, se eu estou fazendo esse apelo, é porque o Espírito Santo de Deus fala que tem pessoas que precisam fazer isso, precisam vir aqui na frente, diante dos homens, e confessar Jesus Cristo como seu Salvador. E o Espírito Santo de Deus fala nessa noite. E Ele está falando contigo. Ele fala contigo. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Entrega. Você precisa dEle. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa entregar, renunciar, quebrar e dizer: Senhor, a minha vida te pertence. Eu te pertenço. Eu quero ser um verdadeiro cristão na sua essência. Eu não quero viver uma vida religiosa. Eu quero ter a certeza de que eu sou diferente de tudo que tem nesse mundo, das coisas que tem nesse mundo. As minhas atitudes são diferentes, a minha maneira de agir é diferente. Oh Senhor, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, toque nas vidas nessa noite, toque, Senhor, nos corações nessa noite. Pessoas que vieram aqui, Senhor, e foram tocadas pelo Teu Espírito através dessa palavra, Senhor, e que necessitam ter um verdadeiro encontro contigo, ó Deus, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus. Ore cantarabaxi, dere cantarabalabas, ere cantarabaxi, dere cantarabalas. Vai quebrando, Senhor, com todas as barreiras, vai tirando todo impedimento, tira todo o sofisma, toda fortaleza, quebre as correntes, Senhor, vai desfazendo, Senhor, em nome de Jesus, vai trabalhando, Senhor, na vida dos teus servos que estão nessa noite, quebra com toda a incredulidade, Senhor, traz esperança, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, essa noite. Oh, aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Ah, Senhor, a glória desse mundo não se compara a glória que está preparada para nossas vidas na eternidade, Senhor.
venha trazer força, venha renovar as nossas forças, restaura as nossas forças, Senhor, traga restauração, ó Pai. Oh, aleluia, levanta as tuas mãos bem alto. Oh, aleluia, declara assim: Senhor Jesus, a minha vida te pertence e todas as coisas que acontecem na minha vida coopera para o meu bem. Não me deixe fraquejar, desanimar. Me dá força, traga esperança, renova a minha fé, que eu saia daqui hoje, que a minha fé é renovada e cheio do Espírito Santo, para me fortalecer, para me guiar, para me ensinar, para me exortar, para me consolar na minha caminhada. Não me deixe desistir, em nome de Jesus, que eu fique firme na tua presença e tendo intimidade contigo, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e sempre, e que você saia daqui, debaixo dessa palavra, para viver um novo tempo, e que essa palavra não volte vazia na tua vida, mas que ela prospere e traga libertação e crescimento espiritual na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.